Olá, meus queridos irmãos e amigos, vocês que nos prestigiam por intermédio deste canal, com sua audiência, seja muito bem-vindo para mais um tempo devocional. Bom, queria trazer para você nesta manhã, neste dia, como testemunhar de Cristo Jesus. Bom, o apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz assim: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouvistes de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Bom, se você conhece um pouquinho do contexto dessa carta, o apóstolo Paulo estava preso próximo do seu destino final, em termos humanos, né? Estava sendo aí no caminho para ser decapitado, morto pela causa do evangelho, estava preso em Roma, mas ele traz essa palavra de exortação ao seu amado filho na fé, Timóteo, para que ele continue exercendo aquilo que era dom que ele recebeu desde a infância, por imposição de mãos, pelo ensino da sua avó, da sua mãe. Paulo ele exorta, ele encoraja Timóteo a continuar, dar prosseguimento com ousadia, com força, com muita coragem diante dos problemas que ali a igreja de Éfeso passava. Bom, o imperador Nero, talvez um dos mais ferrenhos perseguidores dos cristãos, decretou, a partir mais ou menos ali no primeiro século, no ano 64, quando Paulo escreve, ele decretou que o cristianismo era uma religião ilícita, puramente, justamente por conta de algo da mente dele, que ele criou, que ele saiu distribuindo aí o noticiário falso de que os cristãos eram responsáveis pelo grande incêndio que ele mesmo proporcionou à cidade de Roma, a grande parte da cidade destruída por conta de um incêndio. Então, diante dessa realidade, o apóstolo Paulo estava preso, ele precisava deixar alguém para que o evangelho de Jesus continuasse se espalhando, não somente pela Ásia, mas por toda a terra. Bom, esse texto nos traz uns pontos muito importantes para a nossa vida, olhando para aquilo que Paulo instrui a Timóteo. Ele vai dizer: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Primeira coisa que nós devemos compreender para nós sermos bons disseminadores, testemunhas daquilo que o Senhor nos ensina, nos deu como salvação, como sendo aquilo que é necessário para a nossa sequência, nossa caminhada cristã, é nos fortalecermos em Cristo Jesus. É como se eu fosse correr uma maratona e eu precisasse me alimentar bem daquilo que eu vou precisar para desprender energia naquela maratona. Então, Paulo, quando ele diz fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, ele está dizendo: Timóteo, firme-se no Senhor Jesus, firme-se nas Sagradas Escrituras, como ele vai dizer no capítulo 4, no verso 14, ele vai dizer: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste desde que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ou seja, é na palavra de Deus que nós encontramos sabedoria e fortalecimento para caminharmos na nossa carreira cristã, e aí testemunhando, pregando o Evangelho do Senhor Jesus para que outros sejam salvos. Bom, ele prossegue dizendo: O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. O segundo ponto desse texto aqui, de 2 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2, nos traz esse direcionamento de que nós não podemos deixar que aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor, aqui nesse caso o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, Timóteo não poderia deixar morrer nele, e sim transmitir a outras pessoas. Bom, o que temos feito
diante disso com aquilo que Deus tem nos dado como capacitação para testemunhar das verdades da palavra de Deus para outras pessoas? Será que nós temos deixado que esse evangelho morra, acabe, termine em nós? Ou nós temos visto, olhado para as dificuldades, olhado para os problemas, olhado para as adversidades e não temos pregado o evangelho do Senhor Jesus? Lembrem-se que Timóteo estava num local, num contexto, numa realidade, numa cultura que era pagã e era dominada pelo Império Romano. Havia muitas dificuldades. Talvez você hoje encontre dificuldades em pregar a palavra de Deus, mas não esqueça que a palavra de Deus, independente de que eu e você pregue, ela será divulgada. Então, seja um instrumento da graça de Deus. Fortaleça-se no Senhor, na força e no poder de Cristo Jesus, e seja um instrumento da graça de Deus na vida de outros, para que esses outros também ensinem a outros homens, outras mulheres que sejam fiéis à palavra de Deus, tá bom? Forte abraço para você, uma excelente semana, que Deus abençoe a sua vida.